Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. Hoje a gente vai começar a lição 15, que vai falar sobre seitas e filosofias orientais, parte 1. Antes eu vou ler aqui o propósito, do nosso estudo, mas antes eu já peço aí que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí para que mais pessoas aprendam sobre a Bíblia e as seitas. E também convide aí seus contatos, seus familiares, para que se inscreva no canal, aciona aí o sininho para que você seja avisado quando eu fizer as lives, tá bem? Então, nosso propósito, desse livro aqui, na página 6, diz o seguinte, ó. Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica, que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se a pregação de Paulo era de fato assim, conforme Atos 17, 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdadeira ou não. Deus aprova esta atitude. Então vamos entrar agora no estudo bíblico propriamente dito. Lição 15, Seitas e Filosofias Orientais. Parte 1, Introdução. O Brasil está sendo infiltrado por verdadeiras ondas de filosofias orientais, as quais encontram aqui um campo fértil. Mas por que esta aceitação em massa de doutrinas e filosofias asiáticas, quando elas jamais serviram no Oriente para libertar as multidões de suas angústias? Sabemos que a maior parte dessas filosofias provém, direta ou indiretamente, da Índia, sendo adaptações do hinduísmo de 4.000 anos atrás. Apesar dessa fé, a Índia continua sendo, há 40 séculos, um país extremamente pobre e com graves problemas sociais. Subtítulo da introdução: Os Orientais no Brasil. Na, na mentalidade brasileira existe evidentemente uma forte tendência para o misticismo. Essa inclinação para o ocultismo facilitou a aceitação de toda e qualquer filosofia, seja ela mística ou intelectual. Além disso, a Igreja tradicional não satisfaz a fome de espírito de nosso povo. Vivemos em dias de crise, nos quais há respostas fáceis às pressões sociais e morais que nos ameaçam ante a falta de conhecimento da palavra de Deus. Os jovens, quase sempre idealistas ou ideológicos, sentem-se perdidos e procuram algo que talvez traga um novo e mais definitivo propósito para a sua vida. Contudo, o solo brasileiro é sempre alvo de novas filosofias místicas. Não é de admirar que aqui penetrem cada vez mais movimentos orientais, da China, da Índia, do Japão, do Irã e outras regiões do Oriente. De onde surgem tantas seitas orientais? Responderemos a esta pergunta estudando agora as filosofias que geraram tantas outras seitas. Hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, zoroastrismo, shinto, zen e islamismo. Então vamos para o primeiro, o hinduísmo.
Eu acho que eu vou fazer cada vídeo para cada seita dessa, tá, pessoal? Vai ficar vídeos menores, mas é melhor aí para não ficar tão longo e a gente dividir direitinho aí, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o hinduísmo. O nome, entre aspas, Indo, é derivado da expressão Indi ou Índia e representa, abre aspas, o sistema socio-religioso da Índia, fecha aspas. O hinduísmo tem suas raízes nos tempos remotos, sendo elas parcialmente baseadas nas crenças dos Dravidianos, entre parênteses, o povo indiano, fecha parênteses, de milhares de anos atrás, e dos seus conquistadores, entre parênteses, arianos, entre 1500 e 1000 a.C. Outro subtítulo, As transformações do hinduísmo. O hinduísmo mais antigo, revelado nos Vedas, entre parênteses, livros sagrados, fecha parênteses, consiste principalmente em adoração prestada à natureza. Inicialmente, o hinduísmo era espontâneo e flexível. Mais tarde, porém, entre 1800 a.C., surgiu um hinduísmo formal, liderado por sacerdotes. Este nível de desenvolvimento trouxe consigo um novo tipo de literatura, entre parênteses, brahmanas, que enfatiza formas litúrgicas de louvor e sacrifício. E o movimento continuou a ser modificado. Entre 800 e 600 a.C., surgiu um hinduísmo filosófico. Este nível foi representado em escritos chamados Upanishads, os quais enfatizavam um só ser supremo, o qual era considerado a própria essência do universo, a suprema alma, que não pôde ser escrita. Passaram-se séculos e, em aproximadamente 250 a.C., o hinduísmo legalista passou a predominar e elaborou códigos de leis e tradições para serem obedecidas. No primeiro século depois de Cristo, o hinduísmo devocional se destacava, baseado no escrito Bhagavad Gita, entre parênteses, que significa o cântico do abençoado, fecha parênteses. Um suposto diálogo filosófico entre o Deus Krishna e o príncipe Arjuna, deve ser assim que se pronuncia. Mais recentemente surgiu o hinduísmo reformado, que é uma síntese e restauração de certos elementos dos séculos anteriores. A filosofia clássica de hoje é principalmente a do hinduísmo reformado. Desde então, houve outros movimentos dentro do hinduísmo, sendo um dos mais importantes o do hinduísmo popular, com sua ênfase em templos, lugares, entre aspas, santos, festivais, peregrinações, banhos, rituais e a crença da transmigração da alma, fecha aspas. A doutrina do hinduísmo é complexa, com muitos deuses, espíritos e crenças. Para nosso estudo comparativo, analisaremos apenas alguns de suas ramificações. Então vamos lá agora ver o subtítulo Deus. Vamos ver o que o hinduísmo fala de Deus e depois o que a Bíblia fala de Deus. Deus. O hinduísmo primitivo afirma que 1. Há um só ser cósmico, chamado Brahma. O hinduísmo primitivo afirma que 2. Este ser é supremo, mas é impessoal. Abre parênteses. Uma ideia proeminente na maior parte das religiões de origem asiáticas e africanas, sendo vista também no catolicismo romano, fecha parênteses. Conforme a referência 1, abre aspas,
A pessoa que está no sol é quem adoro, como Brahma. Eu o adoro como supremo, o cabeça sobre todas as coisas, o rei. Quem o adora dessa maneira se transforma em um ser supremo, o cabeça sobre todas as coisas, um rei. Fecha aspas. Isso aí está lá no Upanishads, segundo a Divava, primeira Brahma. O hinduísmo popular afirma, então essa primeira parte foi o hinduísmo primitivo, né? O hinduísmo primitivo afirmava isso. Agora, o hinduísmo popular afirma: 1. Há muitos deuses em uma hierarquia complexa. O hinduísmo popular também afirma, ponto 2, para nos proteger do mal e garantir bênçãos por parte dessa hierarquia, devemos prestar culto e oferecer sacrifícios a essa multidão de deuses e espíritos. Agora, o hinduísmo reformado afirma, ponto 1, há uma trindade de deuses principais: Brahma, criador, Vishnu, conservador, e Siva, destruidor. Veja o Rig Veda para maiores esclarecimentos. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Deus? A Bíblia ensina que há um só Deus, o Supremo Criador do Universo, o qual é digno de louvor, conforme diversas passagens bíblicas, que depois você dá um pause aí e veja. Gênesis 1:1, Êxodo 3:14, Êxodo 20, de 1 a 7, Isaías 6, de 1 a 5, Romanos 16, 27, 1 Timóteo 2, 5 e Apocalipse 4, 11. A Bíblia também afirma, ponto 2, este Deus eterno é revelado em uma trindade de seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme Mateus 28, 19, cada qual tendo sua esfera de trabalho, ainda que sempre em perfeita harmonia, conforme está lá em João 14, de 16 a 18, João 16, 13, João 17, 22. A Bíblia também ensina, ponto 3, o Supremo Deus pessoal habita em nós, conforme Salmo 139, de 7 a 16 e Atos 17, de 26 a 28. A Bíblia também ensina, ponto 4, ele nos entende e tem misericórdia de nós, conforme Salmo 103, 13, Lucas 16, 5. A Bíblia também ensina, ponto 5, por causa de seu amor, Deus sacrificou o seu próprio Filho por nós, conforme João 3,16. Jesus Cristo, sendo um sacrifício perfeito e sem mácula, salva-nos e purifica-nos de todos os pecados, agora e eternamente. Conforme você pode ver, João 1,29, Hebreus 9, de 12 a 14 e 1 João 1,9. O outro subtítulo, o pecado. O hinduísmo afirma que, o pecado consiste na desobediência às leis, especialmente as que governam o sistema de castas. O hinduísmo afirma também, ponto 2, tudo isso, porém, é considerado mais um defeito do que pecado. Está lá na Uma Comparação de Religiões Universais, de Henry J. Heidt, página 76. Vamos ver o que a Bíblia fala do pecado? A Bíblia ensina que, todos os homens pecaram, conforme Romanos 3, de 9 a 12, 1 João 1, 8 e 1, 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, o pecado consiste em qualquer pensamento ou ato contra a vontade de Deus, inclusive o de deixar de cumprir a vontade dele, conforme está lá em Hebreus 2:2, 1 João 2, de 15 a 17 e 1 João 3:4. O outro subtítulo, a salvação. O hinduísmo afirma que, a oração é o principal método de garantir a libertação.
conforme está lá em Rig Veda. O hinduísmo também afirma, ponto 2, o sacrifício de um cavalo é a maneira mais certa de garantir a propiciação dos defeitos da vida. Está lá da escritura Brahma, Brahmanas. O hinduísmo também afirma, ponto 3, a salvação consiste em libertar a alma do próprio corpo, conforme está lá em Essas Estranhas Novas Seitas, na página 169. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a salvação. A Bíblia ensina que, a única maneira de receber o perdão dos pecados é a salvação da alma, e a salvação da alma é através de Jesus Cristo, conforme Atos, capítulo 4, versículo 12 e Filipenses 2:10. A Bíblia também ensina, ponto 2, para recebermos o seu sangue redentor é necessário crer nele, confessar esta fé publicamente, arrepender-nos de nossos pecados, ser batizados, isto é, ser imerso em água para lavar os pecados. Aqui tem diversas passagens, depois você dá uma pausa e veja todas essas. Mateus 28, 19 a 20, Marcos 1, 15, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 13, 3, João 8, 24, Atos 2, 38, Atos 22, 16, Romanos 6, de 3 a 8, Romanos 10, 9 e 10, Gálatas 3, 38 e 1 Pedro 3, 21. O outro subtítulo, Sistema de Castas. Observação. O sistema de castas é o próprio coração do hinduísmo. Estas são rígidas divisões sociais, conforme o nível social e profissional dos ancestrais do indivíduo. Este nunca pode mudar de casta, sendo obrigado a seguir a profissão ou profissões apropriadas para a sua casta específica. O nome nativo para a casta é Varna, entre parênteses, cor. Vemos então que o sistema evidentemente originou-se de tentativas por parte dos arianos brancos de preservar sua pureza racial e manter as outras raças em sujeição. O hinduísmo afirma que, há 4 castas históricas. Brahmanos, a classe sacerdotal e intelectual, Kshatriyas, a classe militar e governamental, Vaishyas, a classe mercantil e agrícola, e Sudras, a classe artesã e servil. A partir dessas classes básicas, há centenas de subdivisões. O hinduísmo afirma também, ponto 2, o indivíduo nasce na classe ancestral de sua família e jamais pode mudar de classe. Todos os seus relacionamentos sociais e matrimoniais devem limitar-se à sua própria classe, conforme está lá em Uma Comparação de Religiões Universais, de Henry J. Eidit, página 8. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre sistema de castas. A Bíblia ensina que, todos os homens são iguais perante Deus, conforme diversas passagens aqui, depois você vê, Atos 10, 34, Atos 16, 25 a 28, Romanos 2, 11, Romanos 3, 9 a 23, Efésios 6, 9 e 2 Pedro 3, 9. A Bíblia também ensina, ponto 2, Deus ama igualmente a todos os homens, querendo salvar a todos, e quer que tenhamos o mesmo modo de pensar, conforme está lá em João 3,16, 2 Pedro 3,9, Tiago 2, de 1 a 9. O outro subtítulo, Reencarnação. O hinduísmo afirma que, os homens passam por uma eterna sequência, entre parênteses, roda universal, de reencarnações, abre aspas, de existência
para a existência, mundana, celestial ou infernal, fecha aspas. Agora como homem, depois como animal ou como um dos deuses, incapaz de se separar deste ciclo ininterrupto e entrar na paz, ou seja, na, abre aspas, não existência, fecha aspas. Está lá na Filosofias da Índia, de Heinrich Zimmer, página 142. O hinduísmo também afirma, ponto 2, os homens e animais já são imortais, pois cada reencarnação faz parte de uma sequência eterna. O hinduísmo também afirma, ponto 3, há, porém, um estado ideal em que a essência da nossa vida escapa da, entre aspas, roda universal de reencarnações, entrando em uma condição de, entre aspas, impessoalidade. Está lá em Uma Comparação de Religiões Universais, de Henry H. Heidt, página 82 e 83. Vamos ver o que a Bíblia fala de reencarnação? A Bíblia ensina que, depois dessa vida haverá um dia de juízo final para cada indivíduo, conforme Mateus 25, 31 a 46, Atos 17, 30 e 31, Hebreus 9, 27 e Apocalipse 20, de 11 a 15. A Bíblia também ensina, ponto 2, todos os homens terão de passar a eternidade em um desses dois lugares, os céus ou o inferno. Está lá em Mateus 25, 46, Apocalipse 2, 15 e Apocalipse 21, de 1 a 8. A Bíblia também ensina, ponto 3, o Espírito eterno que reside em cada indivíduo é propriedade de Deus e, na morte, volta para ele, jamais passando por uma reencarnação aqui na Terra, conforme está escrito lá em Eclesiastes 12, versículo 7. A Bíblia também ensina, ponto 4, a nossa existência eterna não é impessoal, mas pessoal, contendo sentimentos emocionais, como 2 pontos, amor, adoração, etc. Conforme está lá em Mateus 8:12, Lucas 16, de 19 a 31 e Apocalipse 15, de 1 a 4. Conclusão dessa primeira parte do que foi falado sobre hinduísmo. Em resumo, o hinduísmo é uma filosofia de obras, mas na qual os homens podem, entre aspas, aperfeiçoar-se através dos próprios esforços. Está lá na Essas Estranhas Novas Seitas, de William J. P. Peterson, página 172. Mas, por outro lado, ele confina os homens em uma ou outra classe social específica, condenando-os a passar a vida inteira nessa classe. Depois de 3.500 anos ou mais, o hinduísmo não conseguiu salvar a Índia, nem melhorar sua situação. Ela ainda se destaca entre as nações mais pobres e sofredoras do mundo, embora venha ensinando a libertação da alma e fazendo adeptos em todas as partes do mundo. Concluímos aqui o hinduísmo. No próximo estudo a gente vai falar sobre o budismo. Tá bem? Agradeço a todos vocês que acompanharam, né, o estudo de análise de doutrina do Glover Ship. Se você está gostando desse estudo, deixa aí seu like, compartilha aí com os seus familiares, seus contatos, suas redes sociais, seus amigos. Peça para que eles se inscrevam no canal e acione o sininho aí, para a hora que a gente fizer outro vídeo, vocês já serem avisados, tá bem? Agradeço muito de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mas antes disso, se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Muito obrigado.